Eu paguei as contas dos meus pais por 5 anos, enquanto minha irmã não fazia absolutamente nada. Quando pedi que eles cuidassem da minha filha por uma noite, a resposta foi: não somos seus empregados. Aí decidi cortar tudo. Alguns dias depois, eles apareceram chorando na porta da minha casa. Meu nome é Alex, e nunca achei que eu seria capaz de cortar relações com os meus próprios pais. Mas, depois de tudo que passei, não me arrependo nem por um segundo. Durante 5 anos, banquei as contas deles. Aluguel, luz, água, mercado, tudo que precisavam, eu cobria. Eles sempre tinham uma desculpa. Meu pai alegava que tinha problemas na coluna, então não podia trabalhar. Minha mãe insistia que estava velha demais para arrumar emprego, mesmo tendo pouco mais de 50 anos. E a minha irmã, Emily, não mexia um dedo. Ela era filha de ouro. A Emily podia bater o carro, fazer dívidas, largar a escola, e ainda assim, meus pais a defendiam como se ela fosse perfeita. Ela só está se descobrindo, minha mãe dizia. Uma hora ela vai dar um jeito na vida. Enquanto isso, eu que precisava dar um jeito na minha própria vida. Desde que fiz 18 anos, ralei demais para chegar onde cheguei. Noites em claro, horas extras, estresse, sacrifício, o que você imaginar, eu passei. E, porque consegui alguma estabilidade, meus pais me transformaram no caixa eletrônico particular deles. No começo, era pouca coisa, uma ajudinha com aluguel, uma conta ou outra. Depois, virou uma mesada fixa. Com o tempo, eles nem pediam mais. Simplesmente esperavam que eu pagasse. Família ajuda família, minha mãe dizia quando eu hesitava. Você tá indo tão bem, querida. Não é como se você não pudesse bancar. E por anos eu deixei passar. Dizia pra mim mesmo que eles precisavam, que eu tava fazendo certo, que, talvez, um dia, quem sabe, eles fossem me agradecer. Mas esse agradecimento nunca veio. Só veio o sentimento de que eles achavam tudo obrigação minha. O que me fez chegar ao limite não foi um único acontecimento, mas sim o acúmulo de pequenas decepções que, juntas, acabaram comigo. Começou de verdade quando me casei. Minha esposa, Sarah, não comentava nada no começo, mas eu percebia que ela não gostava do jeito que meus pais me tratavam. Ela enxergava o que eu insistia em negar, que eles não me amavam de verdade, amavam o que eu podia fazer por eles. Nem quando nossa filha nasceu, eles mudaram. Achei que, tendo uma neta, eles ficariam diferentes, mais presentes. Mas a Emily continuava sendo a prioridade. Minha mãe desmarcava visitas em cima da hora, porque a Emily precisava dela para alguma coisa. Meu pai nem se dava ao trabalho de aparecer. Se eu não tomasse iniciativa, eles não viam minha filha de jeito nenhum. Até que veio o momento que destruiu tudo de vez. Eu tinha um evento super importante de trabalho. Não podia faltar. A Sarah teve que viajar a negócios de última hora. Precisávamos de apenas uma noite de ajuda. Uma noite. Então liguei para minha mãe e perguntei se ela e meu pai podiam ficar com a minha filha. Ela riu. Simplesmente riu. Ah, Alex, não somos seus empregados, ela disse. Nós já criamos nossos filhos. Não é nosso trabalho cuidar dos seus. Nem lembro o que respondi. Só lembro de desligar o telefone e ficar olhando para a parede, me sentindo um idiota. 5 anos bancando as contas, garantindo que eles nunca passassem aperto. E, na única vez em que pedi algo em troca, eles me trataram como se eu não fosse nada. Eu queria poder dizer que tudo acabou aí, mas ainda ficou pior. Bem pior. Fiquei um bom tempo sentado, com o telefone na mão, repetindo aquela conversa na cabeça. Pensei, talvez eu tenha entendido errado. Talvez ela não quisesse dizer bem isso. Mas, no fundo, eu sabia que tinha entendido tudo direitinho. Anos de sendo explorado, de desculpas esfarrapadas, de verem a Emily como uma santa enquanto eu era só uma carteira ambulante, tudo se encaixava agora. Mesmo assim, eu precisava ouvi-los cara a cara. Dirigi até a casa deles. O caminho foi curto, mas minha mente estava a mil. Nem sabia ao certo o que ia falar. Não sou do tipo que grita ou parte pra briga. Mas eu sentia algo crescendo dentro de mim, algo que eu tinha reprimido por anos. Quando estacionei na frente da casa, minhas mãos estavam tremendo. Respirei fundo, saí do carro e bati na porta. Ninguém atendeu. Bati de novo, dessa vez com mais força. Então ouvi vozes lá dentro. A porta se abriu e lá estava meu pai, parecendo surpreso de me ver. Alex, ele disse, como se eu fosse um estranho aparecendo sem avisar. Nem perdi tempo com conversa fiada. Só quero ter certeza do que eu ouvi da mamãe, falei, entrando na casa sem cerimônia. Vocês não podem cuidar da minha filha por uma noite porque não são meus empregados. É isso mesmo? Minha mãe estava sentada no sofá, com cara de quem não estava nem um pouco constrangida. Parecia mais irritada do que qualquer outra coisa. Alex, por que você está fazendo essa tempestade num copo d'água? Ela retrucou. Antes que eu conseguisse responder, ouvi um barulhinho no outro cômodo. Uma vozinha de criança. Uma risadinha. Olhei em direção ao corredor e então ouvi os filhos da Emily. Meus pais estavam tomando conta dos filhos da Emily. Meu coração afundou. Quando minha mãe viu minha expressão, ela tentou disfarçar na hora. Alex, querido, isso é diferente. Diferente? Minha voz saiu estranhamente calma. Me explica como isso é diferente. Meu pai, que nunca teve muita coragem, suspirou e passou a mão na testa.
Sua irmã tava com uma dor de cabeça horrível. Ela só precisava descansar um pouco. Fiquei olhando. Pasmo. Uma dor de cabeça? Repeti. Ela tá com dor de cabeça. Então vocês largam tudo para cuidar dos filhos dela. Mas quando eu, que pago suas contas há anos, peço para vocês cuidarem da minha filha por uma noite, de repente vocês já criaram seus filhos. Minha mãe revirou os olhos, como se eu estivesse exagerando. Alex, não é bem assim. A Emily ganha tudo de mão beijada, rebati. E eu só sirvo para bancar vocês. O rosto da minha mãe endureceu. Isso não é justo. A gente valoriza tudo que você faz. Dei uma risada seca e sem humor. Sério, porque não parece nem um pouco. De repente, a Emily apareceu no corredor, coçando os olhos como se tivesse acabado de acordar de uma soneca. Ai, que gritaria é essa? Resmungou. Aí ela me viu e reclamou. Meu Deus, você tá mesmo fazendo esse escândalo? Virei para ela, com o queixo travado. Você é inacreditável. Ela cruzou os braços, com um sorriso debochado. Você acha que pagar umas contas faz de você um santo? Talvez se você não fosse tão certinho, mamãe e papai não teriam que escolher favoritos. Senti algo dentro de mim quebrar. Foi como se, de repente, tudo ficasse claro. Passei a vida inteira tentando conquistar o amor e o respeito de pessoas que nunca pretenderam me dar nada disso. E agora, ali, naquela sala, vendo eles cuidarem dos filhos da Emily, depois de rirem na minha cara, finalmente entendi que eu dava farto. Soltei o ar bem devagar e olhei para os meus pais. Tá bom, falei, baixinho. Eu entendi. Virei as costas e saí, sem bater a porta, sem gritar, sem gastar mais um minuto com eles. Enquanto eu dirigia de volta para casa, meu telefone começou a tocar. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois a Emily. Não atendi, e isso foi só o começo. Eu ignorei cada uma das ligações. Deixei que eles ficassem se remoendo. Não ia perder mais um segundo sendo manipulado. Quando cheguei em casa, a Sarah já tinha voltado da viagem, sentada no sofá com nossa filha dormindo nos braços. Ela olhou para mim na mesma hora e percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou baixinho. Me sentei ao lado dela, passei a mão pelos cabelos. Eles estavam cuidando dos filhos da Emily. Contei. Sarah ficou tensa. Tá de brincadeira. Balancei a cabeça. Não, ela estava com uma dor de cabeça. Então, claro, eles largaram tudo para ajudá-la. Mas quando eu pedi uma noite, uma única noite, viram de mim. Ela soltou o ar, balançando a cabeça, sem acreditar. Alex, eu sei que isso dói, mas talvez seja uma coisa boa. Agora você sabe de vez. Ela tinha razão. Realmente, agora eu sabia de vez. Não era só que eu era a segunda opção, eu era o plano B, a fonte de dinheiro que salvava todo mundo. E, agora que eu enxergava isso com clareza, não ia continuar nesse papel. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Eu paguei as contas dos meus pais por 5 anos, enquanto minha irmã não fazia absolutamente nada. Quando pedi que eles cuidassem da minha filha por uma noite, a resposta foi: não somos seus empregados. Aí decidi cortar tudo. Alguns dias depois, eles apareceram chorando na porta da minha casa. Primeiro, liguei pro banco. Eu tinha vários pagamentos automáticos no nome deles. Aluguel, contas, até o seguro do carro. Cancelei tudo na hora. Depois, mandei só uma mensagem pros meus pais. Agora vocês estão por conta própria. Se virem. Não me expliquei, não discuti. Só mandei e bloqueei o número deles. Em menos de uma hora, o caos começou. A Sarah e eu estávamos tomando café quando meu e-mail apitou. Depois, meu telefone do trabalho tocou. Em seguida, o da Sarah. Eu bloqueei os contatos deles, mas eles insistiram. Suspirei e abri o e-mail da minha mãe. Era exatamente o que eu esperava. Alex, não sei o que deu em você, mas isso é ridículo. Família se ajuda. Você não pode simplesmente cortar a gente assim. Temos contas para pagar. Seu pai não tá bem de saúde e sua irmã tá passando por dificuldades. Não acredito que você seria tão egoísta depois de tudo que fizemos por você. Eu soltei uma risada de desdém. Depois de tudo que fizeram por mim. O quê? Me colocaram no mundo e só? Parou por aí, né? Antes que eu conseguisse digerir aquilo, o celular da Sarah tocou de novo. Ela olhou a tela e fez uma careta. É a Emily. Deixa cair na caixa postal. Murmurei. Mas aí chegou uma mensagem dela. A Sarah leu em voz alta pra mim. Nossa, então você tá levando isso a sério mesmo? Tá ferrando com a vida da mamãe e do papai só porque não conseguiu o que queria por uma noite? Cresce, Alex. Cerrei o maxilar. Era óbvio que a Emily ia distorcer tudo desse jeito, me fazendo de vilão. Levantei e comecei a andar pela cozinha. Quer saber? Deixa eles surtarem. Deixa eles gritarem. Não tô nem aí. A Sarah me olhou com um sorrisinho orgulhoso. Ótimo. Eles não merecem mais nenhum segundo da sua energia. E, pela primeira vez em anos, senti uma liberdade enorme. Mas o drama não tinha acabado. Parte 2 daqui a 1 hora. 3 dias depois, ouvi batidas na minha porta. Quando espiei pelo olho mágico, quase ri. Eram meus pais, chorando. Fiquei um tempo olhando pela fresta, com o estômago embrulhado.
Lá estavam eles, minha mãe e meu pai, na porta da minha casa, com cara de coitados. Ela chorava sem parar, e ele estava com aquela expressão de quem tá cansado e irritado ao mesmo tempo, esfregando as têmporas. Uma parte de mim quase sentiu pena. Quase. Só que aí lembrei de todas as vezes que eles me usaram, de todas as contas que paguei, de cada sacrifício que fiz, enquanto a Emily não fazia nada, mas era tratada como uma rainha. Lembrei do riso da minha mãe quando me dispensou, como se eu fosse um idiota por ter pedido que cuidassem da minha filha. Senti o peito pegar fogo. Respirei fundo, destranquei a porta e abri. No instante em que minha mãe me viu, começou. Alex, graças a Deus. Távamos tentando falar com você. Cruzei os braços, me encostei no batente. Eu percebi. Meu pai deu um passo à frente, com uma mistura de cansaço e frustração na cara. Alex, filho, a gente precisa conversar. Não, vocês precisam conversar. Rebati. Porque eu já falei tudo o que precisava. Minha mãe levou a mão ao peito, como se eu tivesse enfiado uma faca nela. Como você pode ser tão cruel? Nós somos família. Soltei uma risada seca. Ah, agora somos família? Engraçado, porque quando eu precisei de vocês, quando eu pedi só uma noite, vocês viram na minha cara. Mas quando a Emily teve uma dor de cabeça, vocês rolaram um tapete vermelho para ela. O rosto da minha mãe se contraiu numa careta feia. Isso não é justo. Não é justo? Minha avó subiu. Não é justo eu bancar suas contas por 5 anos, enquanto a Emily não mexe um dedo. Não é justo eu me desdobrar para ajudar vocês. E mesmo assim, ser tratado como segunda opção, enquanto ela é a filhinha de ouro. Podem ficar chorando quanto quiserem, mas agora eu vejo a verdade. Meu pai suspirou pesado, balançando a cabeça. Alex, poxa, a gente valoriza tudo que você faz. Dei mais uma risada irônica. Não, vocês valorizam o meu dinheiro. Tem uma diferença enorme. Eles se calaram na hora. O rosto da minha mãe se enrugou. Ela estava quase caindo no choro de novo. A gente não imaginou que você fosse levar isso até o fim. Ela admitiu, limpando as lágrimas. Você sempre foi tão responsável, tão bom pra gente. Achei que você fosse se acalmar e consertar tudo. Cerrei os dentes. Consertar o quê, mãe? O fato de vocês terem me usado? De terem me manipulado para pagar tudo enquanto a Emily fica numa boa? De me tratar como se eu fosse um caixa eletrônico? Aí, quando eu peço algo em troca, sou chamado de egoísta. Minha mãe fungou. A gente não está te usando. Só dependemos de você um pouco demais. Balancei a cabeça. Não. Vocês me exploraram. Me fizeram achar que era minha obrigação cuidar de vocês. Mas não é? Vocês são adultos. Se não conseguem bancar as próprias contas, isso não é mais problema meu. Meu pai, sempre tentando apaziguar, esfregou o rosto, frustrado. Tá, eu entendi, tá bom? A gente errou. Errou? Repeti, com uma risada amarga. Errar é esquecer de mandar um cartão de aniversário. Isso aqui é anos de manipulação. É eu perceber que a única razão de vocês me tratarem bem era porque eu era útil. Minha mãe balançou a cabeça, desesperada. Isso não é verdade. A gente te ama. Não, cortei, frio. Vocês amam o que eu faço por vocês. É bem diferente. Silêncio. Pela primeira vez na vida, eles pareciam sem palavras. Mas, como de costume, minha mãe logo mudou de didática. O choro virou raiva. E, de repente, eu era o vilão de novo. Você tá sendo tão cruel. Alex, disparou. Tem ideia do que tá fazendo com a nossa família? A gente tá lutando para sobreviver, quase afundando em dívidas. Em vez de ajudar seu próprio sangue, você faz esse escândalo por causa de uma babá? Minha mandíbula travou. Não, eu só tô me defendendo. Você tá sendo dramático. Ela retrucou. Tá nos cortando por motivo nenhum. Senti uma calma perigosa tomar conta de mim. Nenhum motivo? Repeti. Dei um passo à frente, abaixando a voz. Mãe, eu passei 5 anos pagando o teto de vocês, enquanto a Emily não fazia nada. Vocês me sugaram financeiramente e emocionalmente. E, na única vez que pedi ajuda, riram da minha cara. Me chamaram de egoísta. Mas agora que cansei de ser o caixa eletrônico, choram na minha porta. Ela desviou o olhar, fungando. Meu pai pigarreou, sem saber o que fazer. Eu assenti, sentindo aquela certeza se firmar dentro de mim. Era exatamente isso que eu pensava. E, naquele momento, eu finalmente entendi que não havia mais volta. Minha mãe soltou um suspiro forte, voltando a ter aquele veneno de sempre. Tudo bem, disse ela, amargurada. Se é assim que você quer, então tá. Mas não venha rastejando de volta quando perceber o quanto precisa da gente. Soltei uma risada seca. Preciso de vocês pra quê? Abuso emocional? Chantagem? Contas que nunca assinei? Tô fora. Meu pai suspirou, passando a mão no rosto. Poxa, Alex, não vamos queimar pontes. A gente só precisa de uma ajudinha. Virei e apontei pro carro deles, parado na minha garagem. Então, por que não vão pedir ajuda pra Emily? Ah, verdade, ela nunca ajudou, né? Silêncio de novo. Eles sabiam que eu tava certo. Respirei fundo, tentando me acalmar. Chega. Dessa vez eu tô falando sério.
sem mais dinheiro, sem mais favores. Se virem sozinhos, do mesmo jeito que eu fiz a vida inteira. Minha mãe abriu a boca para argumentar, mas eu já estava entrando em casa de novo. E, sem dizer mais nada, bati a porta na cara deles. Me apoiei ali, com o coração disparado, respirando com dificuldade. Fiquei uns segundos parado, só ouvindo. Lá fora, dava para ouvir meus pais cochichando, minha mãe fungando e meu pai suspirando. Depois de um tempo, escutei os passos se afastando. Espiei pela janela e vi os dois discutindo perto do carro. Até que, finalmente, entraram e foram embora. Fiquei ali, digerindo tudo. Pela primeira vez na vida, eu tinha imposto um limite. Um limite de verdade. E foi incrível. Mas eu sentia que o assunto ainda não estava encerrado. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. De começo, achei que fosse alguma notificação do trabalho. Mas, assim que desbloqueei a tela, vi um monte de mensagens, textos, ligações perdidas e até eu paguei as contas dos meus pais por 5 anos, enquanto minha irmã não fazia absolutamente nada. Quando pedi que eles cuidassem da minha filha por uma noite, a resposta foi: não somos seus empregados. Aí decidi cortar tudo. Alguns dias depois, eles apareceram chorando na porta da minha casa. Marcações no Facebook. Meu estômago gelou. Abri a primeira mensagem. Da minha prima Gena. Meu Deus, Alex, você viu o que sua mãe postou? Meu coração acelerou enquanto eu clicava no link que ela tinha mandado. Fui parar num post da minha mãe no Facebook. E, no momento em que comecei a ler, cerrei os punhos de tanta raiva. Parte meu coração dizer isso. Mas às vezes as pessoas que a gente mais ama nos viram as costas. Minha própria filha. Sim, aquela que criei, alimentei, vesti e amei incondicionalmente, nos abandonou no momento em que mais precisamos. Depois de tudo que fizemos por ela, decidiu que não somos mais bons o bastante. Nunca achei que veria o dia em que minha própria filha me trataria como um peso. Como se eu fosse lixo descartável. Mas o dinheiro muda as pessoas, né? E agora ela nos deixa aqui, sofrendo, sabendo que não temos mais ninguém. Se ao menos ela tivesse um coração tão grande quanto a conta bancária. Fiquei olhando a tela, respirando pesado. Os comentários eram ainda piores. Nossa, não acredito que sua filha fez isso. Tem filho que não valoriza mais os pais. Depois de todo o sacrifício que vocês fizeram, ela devia ter vergonha. A vida cobra, pode esperar. Rolei a página, sentindo meu rosto queimar. Ela tinha deturpado totalmente a história, se pintando como a mãe sofredora, abandonada pela filha egoísta. E, claro, os amigos de Facebook, na maioria, conhecidas da igreja e parentes distantes que mal me conheciam, estavam comprando a versão dela. Foi quando vi o comentário da Emily. Eu nunca quis falar nada antes, mas sempre soube que ela só pensava nela mesma. Mamãe e papai deram tudo pra ela. E olha como ela retribui. Que nojo. Aquilo foi a gota d'água. Eu não tava só irritado, eu tava indignado. Peguei o telefone e liguei pra minha mãe. Ela atendeu quase na hora, como se estivesse esperando. Ah, então agora você quer falar comigo? Disse, fingindo aquela voz de inocência. Tá de brincadeira, né? Rebati. Que porcaria de post é aquele no Facebook, mãe? Você mentiu pra todo mundo, inventando como se eu fosse um monstro sem coração. Ela suspirou bem dramática. Não sei do que você tá falando, querida. Só expressei meus sentimentos. Não posso. Cerrei os dentes. Você mentiu. Fez parecer que eu abandonei vocês sem motivo, quando, na verdade, vocês me exploraram por anos. Exploraram? Ela devolveu, cheia de veneno na voz. Não lembro de ter posto uma arma na sua cabeça para você ajudar seus próprios pais. Você fez porque quis. Mas parece que o dinheiro sobe a cabeça, né? Eu devia ter imaginado que você ia acabar assim. Quase ri de tanta audácia. Inacreditável, falei. Finalmente tomou coragem de me defender. Em vez de reconhecer o erro, você corre pro Facebook para se fazer de vítima. Mas eu sou vítima, retrucou, a voz tremendo. Como se fosse chorar de propósito. Seu pai e eu estamos passando aperto, enquanto você vive confortável, achando normal deixar a gente para trás. É só que, ela fungou teatralmente. É difícil acreditar que minha própria filha pode ser tão fria. Cerrei o maxilar, apertando o celular até doer nos dedos. Vocês estão passando aperto? Então por que estavam cuidando dos filhos da Emily ontem? Ela não consegue cuidar dos próprios filhos, mas vive numa boa, enquanto eu sou pressionado a bancar vocês. Houve um segundo de hesitação, mas aí minha mãe bufou. A Emily é diferente. Ela não tem condições financeiras tão boas quanto você. E, além disso, ela não vira as costas para a família como você fez. Aquilo foi a gota d'água. Respirei fundo, tentando me manter calma. Quer saber, mãe? Fala o que você quiser, posta o que quiser. Mas espero que entenda que, com isso, você acabou de enterrar qualquer chance de eu ajudar vocês de novo. Ah, meu amor, ela mudou o tom de repente, doce que nem mel. Não faz isso. Você sabe que eu te amo. Soltei uma risada sem humor. Não, mãe. Você ama ter controle. E acabou de perder. Desviei na cara dela. Fiquei olhando pro celular, meu sangue ainda fervendo. As notificações estavam bombando. Mensagens de parentes, conhecidos,
até os colegas de escola querendo saber o que estava rolando. Então tive uma ideia. Se minha mãe queria jogar sujo, eu podia responder de um jeito mais inteligente. Respirei fundo, abri o Facebook e comecei a escrever. Não fiz questão agressiva. Não xinguei. Só contei os fatos. Como vinha pagando as contas deles por anos, enquanto minha irmã não contribuía em nada. Como eles se negaram a me ajudar numa única noite. Logo depois, fizeram tudo para minha irmã, alegando que não eram meus empregados. Publiquei e esperei. A resposta veio na hora. Minha caixa de entrada encheu de mensagens. Gente indignada com a minha situação, parentes chocados, dizendo que não faziam ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Alguns tentaram ficar neutros, falando que família tem que se apoiar, independente de qualquer coisa. Mas, no geral, a maré se voltou contra os meus pais. E aí a Emily apareceu nos comentários. Nossa, não acredito que você tá expondo nossos pais assim. Cadê a família agora? Engraçado ela falar de família, sendo que nunca fez nada além de sugar e me deixar carregar tudo sozinha. Não respondi. Nem precisava. Outras pessoas começaram a comentar, apontando a clara preferência pelos filhos, a hipocrisia. Daí vieram as mensagens dos meus pais. Minha mãe mandou. Como você ousa fazer isso com a gente? Tem ideia de como estamos humilhados? Apaga esse post agora. Não é assim que família se trata. Ah, então agora você quer falar comigo? Disse, fingindo aquela voz de inocência. Tá de brincadeira, né? Rebati. Que porcaria de post é aquele no Facebook, mãe? Você mentiu pra todo mundo, inventando como se eu fosse um monstro sem coração. Ela suspirou bem dramática. Não sei do que você tá falando, querida. Só expressei meus sentimentos. Não posso. Cerrei os dentes. Você mentiu. Fez parecer que eu abandonei vocês sem motivo. Quando, na verdade, vocês me exploraram por anos. Exploraram? Ela devolveu, cheia de veneno na voz. Não lembro de ter posto uma arma na sua cabeça para você ajudar seus próprios pais. Você fez porque quis. Mas parece que o dinheiro sobe a cabeça, né? Eu devia ter imaginado que você ia acabar assim. Quase ri de tanta audácia. Inacreditável, falei. Finalmente tomou coragem de me defender. Em vez de reconhecer o erro, você corre pro Facebook para se fazer de vítima. Mas eu sou vítima, retrucou, a voz tremendo. Como se fosse chorar de propósito. Seu pai e eu estamos passando aperto, enquanto você vive confortável, achando normal deixar a gente para trás. É só que... Ela fungou teatralmente. É difícil acreditar que minha própria filha pode ser tão fria. Cerrei o maxilar, apertando o celular até doer nos dedos. Vocês estão passando aperto? Então por que estavam cuidando dos filhos da Emily ontem? Ela não consegue cuidar dos próprios filhos, mas vive numa boa, enquanto eu sou pressionada a bancar vocês. Houve um segundo de hesitação, mas aí minha mãe bufou. A Emily é diferente. Ela não tem condições financeiras tão boas quanto você. E, além disso, ela não vira as costas para a família como você fez. Aquilo foi a gota d'água. Respirei fundo, tentando me manter calma. Quer saber, mãe? Fala o que você quiser, posta o que quiser. Mas espero que entenda que, com isso, você acabou de enterrar qualquer chance de eu ajudar vocês de novo. Ah, meu amor, ela mudou o tom de repente. Doce que nem mel. Não faz isso. Você sabe que eu te amo. Soltei uma risada sem humor. Não, mãe. Você ama ter controle. E acabou de perder. Desviei na cara dela. Fiquei olhando pro celular. Meu sangue ainda fervendo. As notificações estavam bombando. Mensagens de parentes, conhecidos, até os colegas de escola querendo saber o que estava rolando. Então tive uma ideia. Se minha mãe queria jogar sujo, eu podia responder de um jeito mais inteligente. Respirei fundo. Abri o Facebook e comecei a escrever. Não fiz questão agressiva. Não xinguei. Só contei os fatos. Como vinha pagando as contas deles por anos, enquanto minha irmã não contribuía em nada. Como eles se negaram a me ajudar numa única noite. Logo depois, fizeram tudo para minha irmã, alegando que não eram meus empregados. Publiquei e esperei. A resposta veio na hora. Minha caixa de entrada encheu de mensagens. Gente indignada com a minha situação. Parentes chocados. Dizendo que não faziam ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Alguns tentaram ficar neutros. Falando que família tem que se apoiar, independente de qualquer coisa. Mas, no geral, a maré se voltou contra os meus pais.